Ninguém supera o Gabigol ontem, né? O pênalti perdido pelo Gabigol, ele é muito grande. Para mim, a discussão é essa. Tá? Passou a temporada não é no o pênalti banco. para mim. Para mim, é a discussão de jogo. Perfeito. Então, eu acho assim que ele parou de levar a sério. Essa resposta... Ele não está valendo, não está justificando o salário há mas... muito tempo. Mas aí... A má fase de Gabigol voltou a ser assunto após o atacante perder o pênalti decisivo no jogo entre Corinthians e Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil. A falha, que poderia garantir a classificação do Cruzeiro, gerou duras críticas dos comentaristas e muita repercussão. Confira agora tudo o que rolou nesse debate. Cássio falhou no gol, mas na escala de vilania celeste, obviamente, ninguém supera o Gabigol ontem, né? O pênalti perdido pelo Gabigol, ele é muito grande no confronto, porque ele era o quinto pênalti. Pode rodar, por favor, diretor. Era match point. Fizesse, tava. Faz, acaba, Cruzeiro na final. E o Gabi entra para bater pênalti, para ser o quinto pênalti, para decidir. E aí bateu desse jeito aí. Mas, desculpe, mas esse é o jeito que ele geralmente bate. No meio do gol, sem força? Não, sim, às vezes sim. Só que ele desloca o goleiro e ele não deslocou o goleiro. Então, assim, a batida dele... A batida dele... Tem muito mérito. Você pode no pegar Hugo, os outros pênaltis, né? E eu acho que tem demérito do Gabigol por não fazer a leitura. Ele sabia que geralmente... esse goleiro conhece ele, né? Não, e ele geralmente... Ele no Flamengo. Ele consegue dar uma viradinha no pé na última hora. Dessa vez, ele não conseguiu. Vamos voltar 3 anos no tempo? Parece uma vida. Olha como o futebol gira não, capota, né? 2022, Gabigol, dirigido por Dorival Júnior, contra Cássio, batia a quinta cobrança. Ali, o Flamengo perdia, acabava. O Corinthians era campeão da Copa do Brasil. Gabigol, protagonista, jogador líder, titular, inflama o Maracanã, depois a gente vai para as alternadas, e o Flamengo é campeão. Então, ele bateu contra o Cássio, Dorival era o técnico dele, Flamengo campeão. Esse é o Gabigol de 3 anos atrás. Hoje, Gabigol é um opaco reserva do Cruzeiro. Então, para mim, a discussão é essa. Tá? Passou a temporada não é o pênalti para mim. Para mim, é a discussão de jogo. Perfeito. Ele chega como a contratação mais midiática. Ó, lado a lado. Os dois Gabriéis, né? O de 22... A bola sai com muito mais força. Né? Embora eu concorde com você, Sérgio, que o estilo de cobrança ele não altera, há uma outra questão. A convicção na cobrança está alterada. Aquele Gabigol que nós vimos com a camisa do Flamengo era um Gabigol que, inclusive, irritava torcedores e jogadores adversários pela sua confiança, pela sua segurança, que muitas vezes, para alguns, era visto como arrogância, presunção e coisa e tal. Esse Gabriel de agora é um Gabriel sem essas questões. E não é de agora. Se você for ver, ele saiu do Flamengo ano passado e não houve lamento. Ele ocupa um lugar na história da torcida do Flamengo, isso jamais será removido dali. Mas a temporada de 23 já não é uma grande temporada. Não, ele está na decrescente. E a temporada de 24 não é uma grande temporada. E aí o que vem? É que termina em alta, né? Ele faz com o Felipe Luiz. Ele faz o gol da Copa do Brasil, mas aí vamos olhar a temporada, não vamos olhar... Não, aqui termina em alta, ele decisivo, leva o Cruzeiro a fazer a contratação mais midiática da janela, a pagar um salário astronômico para ele. Isso. E aí termina assim. Então, e aí o que vai acontecer? O que acontece a partir da chegada no Cruzeiro? Quando ele é contratado, o Leonardo Jardim ainda não é o técnico. O Leonardo Jardim chega, o Leonardo Jardim vai observando daqui e dali, e em um determinado instante o Leonardo Jardim entende que do Dudu ele pode abrir mão e o Gabriel é um reserva. Reserva esse que não será constantemente colocado em campo. Muitas vezes vai passar batido. Só que ele ontem, eu já tinha, na última rodada do Campeonato Brasileiro, foi Cruzeiro e Santos na Vila Belmiro. O Santos venceu de 3-0. O Gabriel é absolutamente disperso no jogo ali, não conseguindo dar sequência jogadas. Ele entrou na quarta-feira no Mineirão e também foi discretíssimo. E ontem eu imagino o seguinte: o que você espera daquele que em janeiro
foi contratado com pompa e circunstância, que nesse momento ele vai ali e vai me resolver o problema. Não só ele, né? O Wallace também. Os dois que Léo Jardim botou no banco e os dois que erraram pênalti e os dois que custaram muito caro muito aos cofres caro, do Cruzeiro. mas é assim, o do Gabriel ganha mais visibilidade, sim, claro, sim, por evidente. tudo que ele fez na carreira, pelo tamanho que ele tem. O Gabigol não deu match com o Cruzeiro. Não deu match, assim. Aquele match que a gente vê do Gabigol com o Flamengo, claro, tem uma história mas já não estava dando no Flamengo. Não, mas ainda assim fez gol de título, foi campeão de novo. É um cara que é um mas ídolo. Assim, Jéssica... E acho que esse ano, talvez, se ele tivesse permanecido... Eu não acho que o Flamengo fez errado liberar. Mas talvez se ele tivesse permanecido no Flamengo com as lesões do Pedro, teria sido muito útil, porque o Flamengo ficou sem centroavante em alguns momentos. Mas o técnico do Flamengo não se empenhou para que ele continuasse. Não, porque o clube já não fazia mais questão. De fato, não fazia mais questão. E está tudo certo. Acho que o clube tem o direito de dizer, vamos encerrar esse ciclo, porque esse jogador é caro demais. Eu acho que tá tudo certo o que o Flamengo fez. Mas o Gabigol não deu match no Cruzeiro. Nem quando ele estava sendo titular, quando estava jogando todos os jogos antes do Léo Jardim chegar. Quando ele vai para o banco e entra em alguns momentos, muitas vezes ele teve a bola do jogo para fazer o gol e errava esse lance. Ou seja, não deu match. Mas ainda assim, eu acho ele um baita de um jogador. E tem o seguinte, Jéssica... Só que ele é um cara muito caro. Talvez ele precise olhar para essa questão, pensando no que vem, que me parece muito... Talvez estou sendo precipitada aqui, mas me parece muito que a história dele no Cruzeiro... vai para um final da maneira que aconteceu. Eu acho difícil reconstruir. Pode ser que talvez com a chegada do novo treinador, que mas aí tem um elemento, Jéssica, porque segundo o GE, o Cruzeiro está procurando o Tite. E a gente sabe... isso, A gente sabe o que foi a relação motivo de ironia na apresentação dele. E Gabriel no Flamengo. Assim, impossível, não vejo como... eles voltarem a trabalhar juntos. Foi uma relação, assim, muito E na conflituosa. seleção também, né? Na seleção ele prefere o Pedro, tem toda essa... Mas no Flamengo, especialmente, né? Assim, a relação foi de conflito. E quando você lembra a apresentação do Gabriel no Cruzeiro, o Cruzeiro estava tão convicto que o Gabriel era a tacada certa, tacada midiática, esportiva... o projeto esportivo do Cruzeiro estava tão certo em trazer o Gabriel que, do nada, o presidente e dono do Cruzeiro entrou nessa disputa também, Gabriel e Tite. Vamos lembrar desse episódio específico da apresentação do Gabriel no Cruzeiro. Mas ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, ele falou que não viria, não. Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Agora vocês sabem. Futebol é dinâmico, né? O futebol não gira, não capota, né? E agora o Cruzeiro está procurando... Bom, eu acho que assim, o Pedrinho... Acho que não seria empecilho para o Tite dirigir o Cruzeiro, mas vai exigir uma certa conversa, né? Sim. Lá atrás eu te zoei, eu estava errado e tal. Não passa nada. Não passa nada, né? Eu acho que a questão principal que deve estar afligindo o Gabriel... Mas para o noticiário isso é um... uma delícia, é uma delícia. Não tem isso? Mas será a questão principal... Não, Diz por parte do Tite. Eu acho que Tite e Gabigol é um problema. É um problema. É um problema sério. Agora, Pedrinho e Tite... Não, isso não. Tite e Gabigol, então, se o fato do Cruzeiro estar procurando o Tite é só mais um elemento que corrobora com a sensação sua e de todo mundo. De sair que ontem foi o último ato dele. Então. Só que para ele sair, ele tem contrato até 28. Tem que ter um acordo, o Gabriel abre mão do contrato. Ganha muito bem. Ou alguém paga a multa, ou há um acordo, porque o Cruzeiro assinou com o Gabriel por esse salário até 28. Talvez seja importante o Gabigol entender que talvez ele não seja esse jogador de 3 milhões por mês. Porque qual é o clube que vai conseguir pagar? Hoje em dia, né? Hoje em dia. Então, Jéssica, mas aí essa que é a questão interessante. Eu acho que ele ainda é um grande jogador. Mas ele não precisa entender isso, porque ele tem contrato para receber isso até 28. Né? Então, assim, ele não é obrigado a entender nada. É o pagador Quem dele. tem que entender agora é o pagador, o que fez lá atrás e como é que desfaz. O Gabigol gosta de jogar, né? Hoje ele é reserva. Eu acho que ele não gosta tanto de jogar, porque ele passou o ano acomodado. Essa é a questão que eu acho que precisa ser tratada. Ele estava acomodado no Palmeiras, no Flamengo antes, né? Assim, então eu acho assim que ele parou de levar a sério. Essa resposta só ele pode dar, que é o seguinte. E outra, deixando bem claro, ele não vale, ele não está valendo, não está justificando o salário há muito tempo. Mas aí é problema de quem contrata. Há muito tempo. O que eu quero dizer é assim, como, por exemplo, a delegação do Cruzeiro toda voltou para Belo Horizonte, o Gabriel não foi para Belo Horizonte, já ficou em São Paulo. A grande questão, penso eu, é como ele está olhando isso tudo.
Será? A gente tem sempre a tendência na vida a botar a culpa nos outros, né? Tudo é culpa dos outros. A culpa é do chefe, a culpa não gosta de mim e não sei o quê. Como é que ele está vendo tudo isso? Porque quando eu vi, vai bater o Gabriel, eu falei, cara, se converter é tudo aquilo que a gente sempre se acostumou a ver. Eu estou aqui, olha eu, ele não está conseguindo. No passado fez o gol que deu a Copa do Brasil para o Flamengo. Mas só foi isso. E já no segundo jogo, a gente se lembra, lá na Arena Independência, foi substituído, já teve uma rusga ali, a entrevista ali já é uma entrevista acidentada. Então é assim, será que ele está se dando conta disso? Cara, por hora é difícil saber o que ele pensa, porque o Gabriel, como tantos outros, no primeiro momento se manifestou via rede social. E ele é nada, né? Não, foi protocolar. A gente não sabe voltaremos mais quem forte. escreveu, né? Então, assim, inclusive ele diz, obrigado, nação, pelo apoio incondicional. Não existe, né? Se você olhar as reações da torcida a esse post, inclusive o mural que tem o rosto dele em BH, pintado pelo clube, foi vandalizado ontem. Então, assim, pensa bem. Tenho certeza de que voltarei mais forte. Pode ser. A nossa dúvida é onde será, porque há uma sensação clara sempre de que no pronto Cruzeiro não para foi. ajudar quando for necessário. O Serginho destacou um ponto, eu achei a cobrança displicente, mas o Serginho destacou um ponto que eu acho que é de importância de destacar. O Gabriel sempre conseguiu deslocar o goleiro. O Hugo, que o conhece da época do Flamengo, não se deslocou. A gente pode rodar de novo? De fato, o Serginho tem razão nesse ponto. O Hugo não se desloca. E ao ver que o Hugo não se desloca, o Gabriel ficou meio, o que eu faço agora? E ele tomou uma decisão muito ruim, que foi chutar fraquinho, né? Chutar fraquinho, que parece que a defesa é até fácil, mas tem esse mérito do Hugo de não cair no deslocamento, né? De ficar parado. A má fase de Gabigol preocupa e divide opiniões. É só um momento ruim ou o início de um declínio? Deixa o like, comenta o que você acha e se inscreve no canal para não perder nenhum debate quente do futebol brasileiro. E até o próximo vídeo.